Olá, bom dia pessoal. Aqui é o RevisaCast de História da prova trimestral dos capítulos 10 e 11. A Grécia Antiga, não é como conhecemos hoje, era muito diferente. Eles dominavam o comércio marítimo, onde eles viviam em áreas muito montanhosas. E também não havia um governo centralizado, eram divididos em polis e etc. Eles eram localizados na Península Balcânica, onde é uma região muito montanhosa. A Península Balcânica, o local onde teria surgido a Grécia Antiga, é um lugar com poucos vales de terras férteis. Por isso, os gregos se espalharam sobre o Mediterrâneo, formando agrupamentos isolados uns dos outros. A escassez de áreas produtivas forçou os gregos a exercerem atividades diversificadas, como o comércio marítimo, favorecido pela extensão do litoral de águas calmas e portos naturais. Os primeiros povoadores da Península Balcânica, que começaram a chegar naquela região por volta do ano 2000 anos antes de Cristo, eram diversas origens, como aqueus, jônios e eólios. Conforme estudamos, esses povos dominaram as populações já existentes na região, como os minoicos da Creta e os troianos. Agora eu vou falar da Guerra de Troia. Tudo começou quando o príncipe troiano Paris raptou a princesa Helena, esposa do poderoso rei grego Menelau, levando-a a declarar guerra contra os troianos. O conflito durou 10 anos, e no final os gregos saíram vitoriosos. Eles só conseguiram sair vencedores por conta de uma ideia de Úlysses, um dos heróis da história. Os estudiosos ainda não conseguiram comprovar a veracidade desses conhecimentos, mas a história sobrevive graças aos poemas épicos da Ilíada e Odisseia, atribuídos pelo poeta grego Homero. A Guerra de Troia, narrada por Homero, realmente tem existido e que teria sido um conflito ligado à dominação dos gregos sobre diversos povos do Mediterrâneo. Ao analisar a história do mundo grego, os historiadores apontam uma ideia de grande mudança de desenvolvimento dessa civilização entre os anos 1500. Possivelmente, isso aconteceu com a invasão dos dórios, um povo militarmente superior, o qual acabou alterando completamente a cultura daquelas populações. Dessa forma, passaram a viver em pequenas comunidades chamadas guerras, em uma forma social e econômica bastante simples e coletiva. Agora, tudo no meio dessa guerra, eles estavam em guerra, né? Aí tudo aconteceu quando os gregos mandaram um cavalo como derrota para os troianos. Aí os troianos fizeram uma festa, né, achando que eles tinham vencido. E no final quando acabou, eles foram descansar, né? E com uma ideia de Úlysses, eles colocaram muitos guerreiros dentro do cavalo de madeira, que à noite eles atacaram a cidade de Troia e acabaram com aquele povoado. Agora eu vou falar sobre o capítulo 11, que começa com os Atenos e os Espartas. Nem todos os habitantes das polis eram considerados cidadãos. Dentre as polis gregas, Atenas e Esparta se destacam pelo fato de serem duas cidades diferentes entre si. Serviram de modelo para as outras cidades gregas. Espartatas, descendentes diretamente dos dórios, onde eram os povoados que ocupavam antigamente a terra dos espartanos. Os espartatas estavam no topo da associação. Os espartatas estavam no topo do povoamento, onde podia ter afeto político, etc. Peregos. Descendiam de povos conquistados pelos dórios. Haviam liberdade, porém não afeto na política. Ilhotas. Os ilhotas eram escravos de guerra onde resistiram ao ataque dos dórios.
E eles também podiam ser escravos por dívidas. Eles não viviam liberdade nem afeto na política. Os esparciatas e também os periecos, eles haviam, desde os 7 anos, um treinamento muito rígido, onde eles saíam de casa para treinar frio, principalmente, porque na época onde eles saíam era muito frio ou estava no inverno. Eles eram treinados para virar soldados cidadãos, onde tinham liberdade e afeto na política. Educação em Esparta. A militarização era bastante valorizada nessa sociedade. Quando as crianças abatiam 7 anos, elas eram tiradas do convívio familiar e levadas para treinar para ser guerreiros espartanos. Aí, no meio da noite, na madrugada, eles eram colocados nus sobre a neve para chegar no templo. Alguns não sobreviviam, mas isso dava para fortalecer eles. As mulheres eram treinadas para ser melhores mães possíveis, para melhorar o desenvolvimento de guerreiros desses soldados. Atenas. Essa polis foi fundada pelos jônios e localizava-se no litoral da Ática. Esteve muito ligada ao mar e, ao longo dessa sua história, e prosperou economicamente com o comércio marítimo. Atenas se formou a partir da desagregação das comunidades gentílicas, quando um pequeno grupo de proprietários de terras ficou no poder. Esse grupo compunha uma aristocracia cujos membros eram chamados de eupátridas, que em grego significava bem-nascidos. A mulher de Atenas tem um papel único na sociedade, ser mãe e ter herdeiros. Sua fertilidade é extremamente valorizada. A mulher não tem qualquer participação na política ou na vida pública. Na cidade havia ainda espaços públicos, que serviam como locais de convivência da vida coletiva e do exercício dos costumes e da cidadania. A Acrópole, por exemplo, era um espaço construído em uma área alta da cidade, onde se erguiam templos e construções, geralmente dedicado aos deuses. Já a Ágora era um espaço público muito importante para a democracia ateniense, democracia direta, pois dedicava-se ao exercício da política da cidade. Hoje, no Brasil, exercemos nossa cidadania através da democracia indireta, em que elegemos representantes e esses representantes tomam as melhores decisões por nós. E esse foi o nosso podcast de história.